A gente tem o presidente americano agora iniciando o pronunciamento dele. Perdoa a interrupção, vamos acompanhar, a gente volta na Thank you sequência. very much. Muito obrigado. My fellow Americans, good evening. Caros americanos, boa noite. Eu gostaria de começar parabenizando a equipe da And our brave NASA astronauts on the e successful nossos launch astronautas of Artemis II. corajosos It was quite something. por esse It will be lançamento traveling tão further bem-sucedido than da any Artemis manned rocket has II. ever Foi flown algo and will especial. Very substantially past the moon. Ele vai viajar como nenhum outro foguete, até onde nenhum outro foguete foi, passando para outro lado da Lua, Amazing. cobrindo uma They distância are on incrível. the way, and God É bless them. fantástico. These are brave people. Eles estão no caminho, que Deus os abençoe, essas pessoas corajosas, As we speak this evening, esses it's been 4 just 1 month astronautas since the United inacreditáveis. States military began Hoje, nessa noite, Operation nós completamos Epic 1 mês Fury, desde que os Estados Unidos targeting the world's lançaram a #1 Operação state Fúria sponsor of Épica, terror, tendo Iran. como alvo In these o past 4 patrocinador weeks, número our 1, o armed Estado forces have patrocinador número 1 delivered do swift, terrorismo, o Irã. Nas últimas 4 overwhelming semanas, victories on the nossas Forças battlefield. Armadas Victories like entregaram few people have ever seen vitórias before. arrasadoras, Tonight, Iran's decisivas navy is no campo de gone. de Their batalha. air force is in São ruins. vitórias que poucas Their pessoas viram leaders, antes. most of them Esta noite, a Marinha do Irã se acabou. A Força Aérea está em ruínas. Seus líderes, a maioria deles também. O regime de terror que eles lideravam está morto agora. O comando aéreo, o controle da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã tem sido decimado, conforme falamos aqui. A sua habilidade de lançar mísseis e drones foi dramaticamente diminuída e suas armas, fábricas e lançadores de foguetes estão sendo destruídos aos pedaços. Há pouco armamento sobrando. Nunca na história da guerra um inimigo sofreu tamanha e devastadora perda em tamanha escala numa questão de semanas. Nossos inimigos estão perdendo na América e, sob a minha presidência, os Estados Unidos estão ganhando, e ganhando muito. Antes de discutir essa situação atual, eu quero agradecer às nossas tropas pelo trabalho fantástico que fizeram ao tomar o país da Venezuela em uma questão de minutos. Foi rápido, letal, violento e respeitado por todos em todo o mundo. Depois de reconstruir as nossas forças militares durante meu primeiro mandato, nós temos agora a maior força militar e a melhor em todo o mundo. E estamos trabalhando junto com a Venezuela num sentido verdadeiro, como parceiros em empreendimentos. Nós estamos indo muito bem na produção e na venda de quantidades imensas de petróleo e gás. A segunda maior reserva na Terra, depois dos Estados Unidos da América, fica na Venezuela. Agora estamos totalmente dependentes do Oriente Médio e estamos aqui para ajudar. Nós não tínhamos de estar aqui, nós não precisamos do petróleo deles, nós não precisamos disso. E hoje eu quero dar uma atualização no tremendo progresso dos nossos combatentes no Irã e discutir a Operação Fúria Épica, que é necessária para a segurança da América e do mundo livre. Desde o primeiro dia, eu anunciei que a minha campanha, para presidente em 2015, eu prometi que nunca permitiria que o Irã teria uma arma nuclear. Esse regime maldoso tem propagado a morte à América, a morte a Israel há 47 anos. Seus aliados e seus representados estão por trás do assassinato de 241 americanos da Marinha que morreram em Beirute, o assassinato de centenas de nossos membros em serviço em bombas colocadas nas estradas, o ataque do USS Cole, e outras atrocidades sangrentas, como o 7 de outubro em Israel, algo que as pessoas nunca viram nada parecido. Esse regime assassino recentemente matou 41 mil pessoas do seu próprio povo por protestarem no Irã. 45 mil pessoas morreram. Esses terroristas que têm armas, fazer com que eles tenham armas nucleares é uma ameaça intolerável. O regime mais violento
talento na Terra não deve ser livre para poder fazer suas campanhas de terror, coerção, conquista e assassinato em massa por trás de um escudo nuclear. Eu nunca deixarei que isso aconteça e isso não deveria ter acontecido nos nossos presidentes anteriores. Essa situação está acontecendo há 47 anos e foi lidada e deveria ter sido lidada muito antes de eu assumir o governo. Para interromper essa busca por armas nucleares por Irã, em primeiro, e talvez de forma ainda mais importante, eu assassinei o general Qassem Soleimani no meu primeiro mandato. Ele era um gênio do mal e uma pessoa brilhante, mas um ser humano horrível. Ele é o pai das bombas colocadas em estradas e ele trouxe isso para o Irã. Talvez outra história, que é outro caso também muito importante, é que foi o acordo nuclear assinado por Barack Hussein Obama, o acordo nuclear do Irã, que foi um desastre. Obama deu a eles 1,7 bilhão de dólares em dinheiro, dinheiro livre, tirado dos bancos da Virgínia, de Washington e de Maryland, em dinheiro. Ele foi levado em aviões para tentar comprar o respeito deles, mas isso não funcionou. Eles riram do nosso presidente e continuaram com sua missão de ter uma bomba nuclear. Esse acordo do Irã poderia ter levado a uma quantidade maciça de armas nucleares. Não haveria mais Oriente Médio nem Israel hoje, na minha opinião, na opinião de muitos especialistas, se eu não tivesse acabado com esse acordo nuclear. Foi uma honra para mim fazer isso. Eu tenho orgulho de ter acabado com esse acordo. Ele era terrível desde o início. Essencialmente, eu fiz o que nenhum outro presidente teve a coragem de fazer. Eles cometeram erros e eu estou corrigindo-os. A minha preferência foi sempre tratar pelo caminho da diplomacia. No entanto, esse regime continuou sua busca incansável por armas nucleares e rejeitou qualquer tentativa de acordo. Por essa razão, em junho, eu ordenei um ataque nas instalações nucleares fundamentais chamada Operação Martelo da Meia-Noite. Ninguém nunca viu nada como aquilo. 2 bombardeiros B-2 fizeram a missão maravilhosamente. Eles completamente aniquilaram essas instalações nucleares, mas eles mostraram que não tinham intenção de abandonar suas intenções de ter armas nucleares. Eles estavam construindo novamente um grande estoque de mísseis balísticos e em breve teriam mísseis balísticos que poderiam atingir o território americano, a Europa e virtualmente qualquer outro lugar da Terra. A estratégia do Irã era tão óbvia. Eles queriam produzir tantos mísseis quanto possível e os fizeram com o maior alcance possível. E algumas de suas armas, ninguém nem imaginava que eles tinham. E eles fizeram isso para uma corrida atrás da bomba nuclear, uma arma nuclear como ninguém nunca viu antes. Isso estava bem na porta ali deles, para conseguir isso. Por anos, todo mundo achava que o Irã não teria armas nucleares, mas no final, isso eram apenas palavras. Se é preciso ter alguma ação, é preciso fazer isso quando chega a hora. E eu fiz isso ao anunciar a Operação Fúria Épica, que os nossos objetivos eram bastante simples e claros. Nós estamos simplesmente acabando com a capacidade do regime de ameaçar a América ou projetar o seu poder fora de suas fronteiras. Isso significa eliminar a Marinha do Irã, que agora está totalmente destruída, a Força Aérea e seu programa em níveis que nunca foram vistos antes e aniquilar sua indústria de base de defesa. Nós fizemos tudo isso. A Marinha acabou, a Força Aérea acabou, os mísseis estão agora quase arrasados, quase finalizados. Essas ações juntas acabaram com a capacidade militar e a habilidade de apoiar outros terroristas que eles apoiavam, negando a eles a habilidade de construir uma bomba nuclear. Nossas Forças Armadas têm sido extraordinárias.
Elas nunca houve nada assim em termos militares. Todos falam disso. E hoje eu tenho o prazer de anunciar que esses objetivos centrais estratégicos estão quase completos. Conforme nós celebramos esse progresso, eu penso especialmente nos 13 combatentes americanos que perderam suas vidas nessa luta, para evitar que filhos de outras pessoas tenham de enfrentar um Irã nuclear. Eu viajei 2 vezes para a Força Aérea de Dover para receber essas pessoas que lutaram por isso, para evitar esse destino. Eu encontrei com seus pais, esposas, maridos. Nós os lamentamos a sua partida e são honrados por terem completado a sua missão, por terem dado as suas vidas. Nós agora vamos terminar o trabalho e nós vamos terminá-lo de uma forma muito rápida. Nós estamos muito próximos disso. Quero agradecer aos nossos aliados no Oriente Médio, Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein. Eles têm sido ótimos e nós não os deixaremos ser feridos ou falharem de qualquer forma. Muitos americanos estão preocupados de ver o recente aumento no preço da gasolina aqui no país. Esse aumento de curto prazo é inteiramente o resultado do regime iraniano lançando ataques terroristas contra petroleiros comerciais em países vizinhos que não têm nada a ver com o conflito. Isso é uma prova ainda maior de que o Irã nunca deve ser confiado e nunca deve ter armas nucleares. Eles irão usá-las e eles iriam usá-las rapidamente. Isso levou a décadas de distorção, dor econômica, instabilidade, pior do que a gente havia imaginado. Os Estados Unidos nunca estiveram melhor preparados economicamente para enfrentar essa ameaça. Eu construí a força militar a economia mais forte da história. A mais forte da história, eu repito. Em um ano, nós éramos um país morto, um país completamente debilitado. Eu detesto dizer isso, mas nós estávamos mortos e debilitados depois da última administração, e nós nos viramos o país mais quente, por assim dizer, no mundo, sem inflação, com investimentos recordes chegando aos Estados Unidos em mais de 18 trilhões de dólares, com as altas no mercado de ações, com recordes de 53 recordes em apenas um ano. E nós estamos posicionados para nos livrarmos de um câncer que há muito tempo nos atacava, e é o Irã nuclear. Eles não sabiam o que viriam, eles não imaginavam isso, lembrem-se. Por causa da nossa política de perfurar, o nosso programa que eu chamo de Drill Baby Drill, vamos perfurar, a América tem muito gás, nós temos muito gás. E sob minha liderança, nós somos o produtor número 1 de gás e petróleo no planeta, sem discutir, sem falar nos milhões de barris que estão chegando da Venezuela. Por causa das políticas do governo Trump, nós produzimos mais petróleo e gás que a Arábia Saudita e a Rússia juntos. Pense nisso, a Arábia Saudita e a Rússia juntos. E esse número, em breve, será substancialmente ainda maior. Não há nenhum país como nós no mundo que esteja tão bem preparado para o futuro. Os Estados Unidos importam praticamente nenhum petróleo pelo Estreito de Hormuz. E não fará isso no futuro. Nós não precisamos disso. Nós não precisávamos e não precisamos. E nós aniquilamos completamente o Irã. Nós aniquilamos militarmente, economicamente, de toda forma. E os países do mundo que recebem o petróleo através do Estreito de Hormuz devem tomar conta dessa passagem. Eles devem, então, celebrar isso, eles devem tomá-la. E isso pode ser feito facilmente, nós podemos ajudar, mas eles devem liderar isso, em proteger o petróleo do qual eles dependem tanto. Então, esses países não terão combustível. Nós tivemos de fazer tudo sozinho. Eu tenho uma sugestão. Número 1 é comprar petróleo dos Estados Unidos. Nós temos muito, nós temos bastante. Número 2 é ter coragem. É uma coragem ali que está atrasada. Isso deveria ter acontecido antes. Nós pedimos isso. As pessoas devem ir até o Estreito e tomá-lo, protegê-lo, usá-lo. O Irã foi praticamente decimado. Essa parte está feita. Então, a outra parte deve ser fácil. De qualquer forma, esse conflito está acabado. O Estreito vai ser aberto naturalmente e eles poderão então vender petróleo.
e os preços vão rapidamente voltar a cair. A Bolsa de Valores vai voltar a subir e nós caímos só um pouquinho, mas, enfim, tivemos tantos dias bons que isso não importa. Nos últimos dias, nós fomos muito melhor do que eu achava. Nós tivemos uma pequena jornada ao Irã para acabar com essa ameaça e nós temos os nossos cortes de impostos na lei que eu chamo de a linda e bela lei. E a nossa economia está forte, estamos melhorando todos os dias e está voltando com força total. Eu deixei claro desde o início da operação Fúria Épica que nós continuaríamos até que os nossos objetivos fossem atingidos. Graças ao progresso que fizemos, eu posso dizer hoje que nós estamos no caminho para completar praticamente todos os objetivos militares da América em muito pouco tempo. Nós iremos atingi-los muito fortemente nas próximas 2 a 3 semanas. Nós iremos levá-los de volta à Idade da Pedra, onde eles pertencem. Enquanto isso, temos discussões acontecendo. A mudança de regime não era o nosso objetivo. Nós nunca mencionamos uma mudança de regime, mas uma mudança de regime aconteceu por causa de todas da morte dos líderes originais. Todos morreram. O novo grupo é menos radical e muito mais razoável de se negociar. Então, durante esse período, se nenhum acordo foi feito, nós chegamos nesse período. Se não há nenhum acordo, nós vamos atingir cada das suas plantas de geração de energia e provavelmente vamos fazer isso simultaneamente. Nós não atingimos o seu petróleo, embora seja o alvo mais fácil de todos, porque isso daria a eles uma pequena chance de sobrevivência e de reconstrução. Mas nós podemos atingi-lo e isso é algo... E eles vão acabar muito rapidamente. Eles não têm equipamento antiaéreo. O radar deles está 100% aniquilado. Ninguém pode nos parar. E enquanto força militar, as instalações nucleares foram aniquiladas pelos bombardeiros B-2, embora eles tivessem a capacidade de tentar novamente. Agora nós temos todas as cartas aqui. É muito importante que nós tenhamos esse conflito em perspectiva. O envolvimento da América na Primeira Guerra Mundial durou 1 ano, 7 meses e 5 dias. Na Segunda Guerra Mundial, durou 3 anos, 8 meses e 21 dias. Na Guerra da Coreia, 3 anos, 1 mês e 2 dias. Na Guerra do Vietnã, 19 anos, 5 meses e 21 dias. No Iraque, por 8 anos, 8 meses e 29 dias. Nós estamos agora nessa operação militar poderosa, tão brilhante, contra um dos países mais poderosos por 32 dias, e esse país já foi eviscerado e praticamente não é mais uma ameaça. Eles ameaçavam o Oriente Médio e não são mais uma ameaça. Esse é um investimento verdadeiro nos seus filhos, nos seus netos, no futuro deles, e todo mundo está acompanhando isso. Eu acho que as pessoas nem acreditam ao brilhantismo dos Estados Unidos, das nossas forças militares. Hoje, nessa noite, todo americano pode olhar à frente para um dia em que nós finalmente estaremos livres da maldade, da agressão iraniana e do espectro do cinturão nuclear por causa das ações que tomamos. Nós estamos próximos de acabar com essa ameaça sinistra do Irã à América e ao mundo. E eu digo a vocês, o mundo está observando, e quando nós fizermos isso, e quando tudo acabar, os Estados Unidos estarão mais seguros, fortes, mais prósperos e maiores do que nunca antes. Que Deus abençoe os homens e mulheres dos Estados Unidos e das suas forças armadas, e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigado e boa noite.